Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo, que está na moda agora? Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho, opa Toledo. Opa, Fernando. Eu já faço essa voz aqui em homenagem aos locutores do horário eleitoral, que começa nessa sexta-feira. Opa! Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministro. Não existe. É um fake news da sua parte. E Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Salve, salve, Fernando. Salve, salve, Toledo. O Supremo Tribunal Federal só pode processar quem tem fórum lá. Pessoas do povo, empresários, jornalistas, blogueiros, não tem fórum no Supremo. Quem vai parar esse desgraçado? A minha voz, como vocês podem ver, ao contrário da do Toledo, está meio fanha. Estou um pouco gripado, mas tá tudo bem. Vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Começamos o programa discutindo as entrevistas dos presidenciáveis no Jornal Nacional, a de Bolsonaro na segunda, a de Ciro Gomes na terça e a de Lula ontem. Além do que foi dito pelos candidatos, vamos tratar da repercussão da guerra travada nas redes sociais, fazer, enfim, um balanço disso daí. Balanço que passa também pelo questionamento dos rituais da democracia, tal como foram vividos nas últimas décadas, sobretudo por meio do telejornalismo, diante de um presidente candidato que sabota e ameaça essa mesma democracia. No segundo bloco, continuamos falando de eleições. Começa hoje, sexta-feira, dia 26 de agosto, a campanha eleitoral no rádio e na TV. Se Bolsonaro tinha apenas 8 segundos de propaganda na TV em 2018, quando disputava pelo então nanico PSL, agora no PL de Valdemar Costa Neto e coligado ao PP e aos Republicanos, tutti buona gente del centrone, o presidente terá 2 minutos e 38 segundos na hora do almoço e o mesmo tempo à noite para defender o seu legado. Além disso, contará com mais de 200 inserções distribuídas pela programação das emissoras. Só Lula, com a maior coligação, terá mais tempo de exposição. 3 minutos e 39 segundos por bloco e 286 inserções. As redes sociais foram decisivas em 2018 e continuarão sendo estratégicas neste ano. Mas a TV, tudo indica, reassume agora um peso maior na disputa pelos votos. No terceiro bloco, o assunto é o cerco ao grupo de mercadores do golpe, também chamados de empresários bolsonaristas, que vinham usando o WhatsApp para debater e defender um golpe do chefe contra o regime democrático. A Polícia Federal cumpriu nessa última terça-feira mandados de busca e apreensão em endereços de 8 desses cidadãos de bem, entre os quais o apaspalhado Luciano Hang. A ação da PF foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. O procurador da República, Augusto Aras, ficou irritado com a ação e, em nota, disse que só tomou conhecimento dos mandados no dia em que ocorreram. A irritação deste procurador de bem pode ter sido causada por outro motivo, mais grave. Uma reportagem do Jota, o portal especializado em notícias do Judiciário, revelou que os celulares apreendidos contêm mensagens comprometedoras trocadas entre o PGR e os investigados. Aras degrada a instituição que chefia há muito tempo e o clima entre Moraes e o bolsonarismo azedou mais um pouco e não há nenhuma razão para se esperar uma conversão do presidente à democracia no próximo 7 de setembro. É isso, vem com a gente. Muito bem, estamos gravando o primeiro bloco do programa A Quente, logo após a entrevista de Lula ao Jornal Nacional. Nós vamos fazer, então, um comentário sobre o conjunto dessa rodada de entrevistas. Zé, antes de passar para você, eu já vou me antecipar para a gente divergir logo de cara. Na minha avaliação, o Lula começou nervoso a entrevista e assim que percebeu o tom da conversa, matou a bola no peito e fez, na minha opinião, uma entrevista surpreendentemente boa. O que eu quero dizer com isso? Que ele não cometeu grandes erros, admitiu os erros da Dilma sem ter sido desleal com ela, conseguiu afagar ao mesmo tempo agro, ou um setor amplo do agro, e elogiar o MST, colocou o Alckmin numa posição de muito destaque, foi citado algumas vezes,
E o que eu senti falta é uma pergunta sobre os militares. Isso realmente é uma questão crucial no Brasil, que ficou fora da entrevista. Para concluir, eu acho talvez o principal ponto, ou um dos principais, o Lula fez uma carta aos brasileiros, acalmando a elite. Usou o Jornal Nacional para dar esse recado para a elite. Encerro aqui a minha participação e passo a palavra para você. Bom, vamos fazer uma análise comparada, então, entre a entrevista do Lula com a entrevista do Bolsonaro. Em termos de audiência, foram equivalentes, ainda não temos números fechados da entrevista do Lula, mas está ali acima dos 30 pontos no Ibope, o que é uma audiência excepcionalmente boa. E se eu pego aqui as estatísticas do Google Trends, que medem o grau de interesse das pessoas comparando as buscas por Lula e Bolsonaro, o Lula está ganhando de 3-1 na noite desta quinta-feira e os estados onde ele está despertando mais atenção são justamente os estados do Nordeste. Segundo ponto, a repercussão que a gente tem de repercussão até agora. No Twitter, que eu sei que vivem me enchendo o saco porque eu fico falando da repercussão no Twitter, mas eu não vou parar de fazer, porque o Twitter é a caixa de ressonância da política brasileira, meus caros. Que gostem vocês ou não. Você me arrastou para o Twitter, agora fala do Twitter. Então é o seguinte, segundo o levantamento da Arquimedes, o Lula alcançou exatamente no mesmo espaço de tempo do Bolsonaro, ele alcançou 1/3 a mais de notas ou de tweets ou de postagens sobre ele, o que é raro. Que significa que no Twitter o Lula ganhou. Aí você vai dizer, não, mas qual que é a análise de sentimento? É positivo ou negativo? Equivalente ou melhor para o Lula? E, infelizmente, essa análise ela demora um pouco para ser feita, porque se você pega os números brutos sem fazer uma análise mais refinada, pegando ironia, não fica tão bom. Mas os primeiros indicativos são de que o saldo no Twitter também foi positivo para o Lula. Eu vou repetir pela enésima vez a frase, para mim o meio é mensagem, basta se ver também nas buscas do Google. Quais são as maiores buscas por Lula nesse momento, como foram com Bolsonaro no começo da semana? Entrevista no Jornal Nacional, entrevista ao vivo, é o fato. Quer dizer, o fato em si é a notícia, a entrevista é a notícia, o conteúdo é secundário, mas eu vou chegar no conteúdo. Então, assim, para qualquer candidato que apareça lá e não dê um tapa na orelha do Bonner, nem xingue a Renata Vasconcelos, o cara ganhou. Porque ele vai ter uma exposição para dezenas de milhões de pessoas, vai falar o que ele quer e beleza. Falando especificamente, comparando as duas entrevistas, o tom da entrevista do Bolsonaro foi muito mais desagradável de assistir do que o tom da entrevista do Lula. A entrevista do Lula começa um pouco mais tensa, porque a primeira pergunta já é sobre corrupção, mas à medida que ele vai ganhando, que ele percebe que ele está indo bem e vai dando aquele sorrisinho cínico, meio irônico no canto da boca, ele vai ganhando desenvoltura e daí abre aquele campo... Inclusive porque o Bonner fez um disclaimer dizendo que o senhor não deve nada à justiça. Então ele já começa respirando fundo, né? Isso eu achei fundamental. Essa abertura da Globo a gente sabe que não é inocente nem gratuita, né? A Globo fez questão de abrir a entrevista com o Lula dizendo que o STF havia anulado as condenações feitas pelas instâncias inferiores e pelo Sérgio Moro, por causa do comprometimento da parcialidade do Sérgio Moro. Ou seja, a Globo falou mal do Moro. Deixou o Moro num vácuo. Estava feliz no Twitter, dando recado para a Globo, etc. O Moro achando que era o Moro de 2018. Só complementando, eu acho que a Globo fez uma espécie de meia-culpa, né? Eu li dessa maneira aquela abertura do Bonner, que ele não precisava ter feito, a rigor. Concordo com você, aquilo ali, né? Tem uma diferença fundamental entre as duas diferenças fundamentais entre o conteúdo das entrevistas do Bolsonaro e do Lula. Uma, eu já falei, foi menos desagradável de assistir a entrevista do Lula que a entrevista do Bolsonaro por causa da tensão que havia entre o entrevistador e o entrevistado. Segundo, o Lula entrou para tentar ganhar, o Bolsonaro entrou para tentar não perder. E como o Bolsonaro empatou, que era o objetivo dele, e o Lula, a meu ver, ganhou. Porque ele falou algumas coisas, a meu ver, surpreendentes. Primeiro, não existe polarização dentro do Partido Comunista Chinês e do Partido Comunista Cubano, né? Mais sinalização para Faria Lima que isso não dá. Segundo, ele defendeu a política. Qual político brasileiro tem coragem de defender a política desde 2013?
Não só ele defendeu a política, como ele defendeu o Alckmin umas 15 vezes. Defendeu até a Dona Lu. Falou que estava com o ciúme do Alckmin no discurso de lançamento da candidatura, de tanto que o Alckmin havia sido acolhido pelo PT. Eu acho que essa é a mensagem mais importante de todas as entrevistas. A defesa da política. Porque a gente passou 10 anos dizendo que a política, desculpe o palavrão, era uma merda. Só que sem política a gente chega onde a gente chegou. No fundo do poço. Certo. Perfeito. Thaís Bilenque. Tem um outro aceno muito relevante do Lula, que é admitir que houve sim corrupção na Petrobras, né? E ele ainda dá um jeito de dizer, e a forma como o Ministério Público, não o Ministério Público inteiro como instituição, mas a Lava Jato em si, premiaram os corruptos ao não fazerem eles devolverem todo o dinheiro que tinha sido desviado. E eu acho que essa admissão de corrupção atinge um eleitorado que votou no Bolsonaro pelo antipetismo, pela pecha de corrupção que colou no PT e no Lula na eleição passada. Mas, de modo geral, eu acho o seguinte, o Lula tinha o objetivo de não ser agressivo, de estar pacificado ali na frente das câmeras. Conseguiu isso, inclusive porque a campanha esperava questionamentos mais duros, esperava questionamentos, por exemplo, em relação à regulação da mídia, que não ocorreram. Então, acho que as coisas acabaram se desenvolvendo de uma forma menos difícil do que a campanha presumia. Eu vi 2 movimentos, entre outros, do Lula nessa entrevista, e um deles é o gesto e o aceno ao eleitorado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, como a gente sabe. E onde a diferença com o Bolsonaro está menor, está diminuindo. Então, quando ele elogia o Alckmin diversas vezes e fala que ele governou São Paulo, mas os outros 6 como vice do Covas, ele está querendo sinalizar para o público de São Paulo. E vejo também um gesto em relação ao eleitor mais pobre, que se informa sobretudo pela televisão, pela TV aberta, especialmente quando ele se despede da entrevista dizendo que não gosta da palavra governar, prefere a palavra cuidar, que é... É um mote do Alckmin esse. Cuidar das pessoas. Política é cuidar de gente. Exatamente. E ele fala, Lula, sem ser perguntado, fala sobre o Auxílio Brasil, que vai acabar no final do ano. Ele está fazendo toda hora um discurso. O povo vai voltar a fazer churrasquinho e tomar uma cervejinha no final de semana. Então eu vi a preocupação dele em se dirigir a esses 2 públicos, esses 2 grupos do eleitorado. E em relação ao Bolsonaro, eu assisti 3 vezes a entrevista do Bolsonaro e assisti uma vez a de 2018. Em relação a 2018, ele deu uma invernizada em 2022, colocou mais argumentos quando fala de economia, com mentiras, inclusive, mas ele deu uma encampada na posição dele como presidente da República. E eu acho que para quem assistiu o Bolsonaro com um olho na TV e um olho no fogão, ele pode ter passado um pouco essa mensagem de sou o presidente e estou no controle. Mas quem assiste com lupa, com atenção, percebe a agressividade está lá, mantida. Ele falou em cima da Renata, provocou o Bonner, dizendo que ele estimulava ele a ser ditador. Mentiu, muitas vezes, agiu com má fé, distorcendo o que o Bonner estava dizendo lá ao vivo para ele, que ele não tinha xingado o ministro do Supremo, como se canalha não fosse um xingamento, enfim. Então, assim, depois do Lula, você percebe que a agressividade do Bolsonaro estava ali permanente, né? Foi uma entrevista muito mais tensa. Eu concordo com você, mas eu acho que em relação a 2018, o Bolsonaro de fato estava melhor, com muitas aspas, mas melhor dentro do que ele significa, melhor no desempenho, digamos assim, ou mais aparelhado para defender a sua agenda destruidora, mas a mudança principal é da Globo. Eu acho que o ambiente de 18 e o ambiente atual são diferentes. A gente não sabe o que vai acontecer na eleição, mas eu acho que houve na Globo a discussão como lidar com o adversário da democracia, um sabotador da democracia, um extremista de direita desqualificado que é responsável por toda a sorte de atrocidades no país, pela perda de parâmetros da discussão pública. É isso que o Bolsonaro é. E acho que, de certa forma, a Globo deu a entender que está compreendendo isso. Em tese, a gente deveria falar também da entrevista do Ciro Gomes, que existiu. Só dá para dizer o seguinte, foi o ponto alto da campanha do Ciro, junto com Roda Viva ali, foi quando ele foi mais comentado, mas não muda nada. Não muda nada porque os outros 2 estão muito grandes e um está crescendo e o outro está resiliente. Então... Thaís Bilenque, algum complemento sobre o Ciro ou encerramos? Encerramos. Nós vamos encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. Fique aí que na sequência vamos continuar falando de eleição. A gente já volta.
Muito bem, José Roberto de Toledo. Em 2018, você bem se lembra, quando o Alckmin tinha aquele caminhão de tempo, porque o Centrão estava com ele, muita gente acreditava que a eleição teria outro destino. Muita gente não apostava em Bolsonaro, que tinha apenas 8 segundos de TV. A configuração é muito diferente esse ano. Acho que a gente pode começar falando sobre isso, além do fato óbvio de que Bolsonaro é o incumbente, como se diz, né? Ele está no comando da máquina. Vamos a alguns números, que você preparou para a gente aí, para falar o que essa campanha tem de diferente da campanha que elegeu Bolsonaro há 4 anos. Então, Fernando, eu fui rememorar o que aconteceu em 2018. Fui estudar de novo, porque apesar da gente ter vivido aquilo, eu percebi que eu não lembrava nada direito. E teve um fato muito importante naquela campanha, que eu já tinha até me esquecido, que foi a estratégia estúpida do PT de manter a candidatura do Lula, apesar do Lula estar preso. E isso fez com que, por exemplo, a entrevista do Fernando Haddad para o Jornal Nacional acontecesse 2 semanas depois da entrevista do Jair Bolsonaro, quando o Bolsonaro já tinha levado a facada e o cenário eleitoral já era completamente diferente, né? Para o Bolsonaro, naquela eleição, por incrível que pareça, 2 episódios na televisão foram determinantes. O Roda Viva, da TV Cultura, que não tem normalmente uma audiência alta, foi marcante, dá para notar. O Roda Viva foi usado pela própria campanha do Bolsonaro para impulsioná-lo, porque foi uma espécie de referendo ou validação da candidatura dele, porque ele estava sendo entrevistado por um programa tradicional da televisão. Com bons entrevistadores, inclusive, e pessoas sérias. Não é que o programa foi ameno, né? Mas ele capturou. Sim, porque toda a exposição para um candidato é positiva. O meio é a mensagem. É mais importante ele aparecer do que o que foi dito na entrevista. E no Jornal Nacional também, ele deu um pico grande. A gente percebe ali no Google Trends, que é a média quantidade de buscas feitas no Google por qualquer palavra, né? As buscas por Bolsonaro no dia 29 de agosto, dia seguinte à entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, dão um salto. É o primeiro grande pico de interesse pelo Bolsonaro na campanha de 2018. Esse ano é completamente diferente, porque o Bolsonaro já é conhecido e bem conhecido por mais de 94% do eleitorado, segundo as pesquisas de opinião. Portanto, ele não precisa fazer o que ele precisava fazer em 2018, que era se apresentar, né? O que ele precisa é se projetar. Eu pergunto onde estão esses outros 6%. Sempre tem uma margem, né? Esses outros 6% que não conhecem o Bolsonaro. Estão passeando com o ministro astronauta. São 6 pessoas felizes. Eu não sei onde eles estão, mas eu posso te garantir que são 6% de pessoas felizes, né? Felizes. Agora, o que começa nessa sexta-feira? Nessa sexta-feira começa a propaganda, o horário eleitoral. Vão ser 50 minutos de propaganda contínua, né? Em 2 blocos de 25 minutos. Um na hora do almoço e outro no horário nobre. Começa pela propaganda dos senadores, candidatos a deputado estadual e governadores, na sexta-feira. E no sábado começa a propaganda de presidente da República e deputado federal. É o pântano antes do Pantanal, né? Temos o Bonner, depois o pântano, depois o Pantanal. É isso, né? Exatamente. A dona Bruaca começa antes. Curiosidades. Para o Bolsonaro, os 40 minutos de Jornal Nacional equivalem a todo o tempo que ele terá o horário nobre da propaganda eleitoral. Nessa faixa do horário nobre, da noite, né, das 8h30 da noite, o Bolsonaro vai ter direito a 2 minutos e 38 segundos às terças, quintas e sábados, durante 15 programas. Se você soma isso, dá 40 minutos, que foi o tempo que ele teve no Jornal Nacional. Então, a comparação é muito grande. Ele concentrou num dia a audiência que ele terá ao longo de mais de um mês. E para ele, essa proporção é maior do que para o Lula, porque como o Lula tem um tempo de televisão maior, 3 minutos e 39 segundos por programa, e o Bolsonaro 2,38, né? Exatamente. Então, proporcionalmente para o Lula, os 40 minutos no Jornal Nacional significam menos em comparação ao
horário de propaganda. Uma outra curiosidade que vale a pena notar é que essa propaganda vai começar pelo Roberto Jefferson. O primeiro candidato a presidente da República que vai se apresentar no horário eleitoral é Roberto Jefferson, que está preso. E ele fará a sua propaganda desde sua casa, porque ele está em prisão domiciliar. Ele pode fazer campanha desde que não saia de casa. Realmente a democracia brasileira nos presenteia com pérolas inacreditáveis. Será que ele vai aparecer armado? De pijamas e fuzil. Se ele aparecer assim, a gente sabe quem deu a dica, né? Ai, que horror. Thaís Bilenque, responsável pelo marketing de Roberto Jefferson. Não sei se ele vai estar com fuzil propriamente, mas ele será uma fuzilaria, porque a única função do Roberto Jefferson nesse horário eleitoral é fazer campanha negativa a favor do Bolsonaro e contra o Lula, né? Ele vai ser mais ou menos o que o André Janones é para o Lula no Twitter, será o Bob Jeff, né? O Roberto Jefferson na propaganda do horário eleitoral. Então, vai haver algumas curiosidades. Por exemplo, depois de Roberto Jefferson, a gente seremos brindados com 25 segundos de Roberto Jefferson na abertura do horário eleitoral, teremos 2 minutos e 10 segundos de Soraya, eu não consigo pronunciar o sobrenome, vocês me desculpem, que é a candidata do União Brasil, extremamente conhecida, né? Que vai nos brindar com 2 minutos e 10 segundos. Depois, teremos Luiz Felipe Dávila, outra sumidade do mundo político, com 22 segundos. E só então aparecerá o Lula em quarto lugar. Daí teremos, depois do Lula, a Simone Tebet, que terá 2 minutos e 20 segundos, é tempo pra caramba, né? Só então entrará Jair Bolsonaro, que será sucedido por Ciro Gomes. Agora veja só, o Bolsonaro terá 2 minutos e 38 segundos e o Ciro terá 52 segundos. Quer dizer, a desvantagem é muito grande, apesar dele falar por último, né? De ter a última palavra, digamos assim. O que eu espero desse horário eleitoral? Eu espero que as candidaturas da chamada terceira via é a última chance que elas têm para sair do acostamento. Se, depois de 3 ou 4 programas, Simone Tebet e Ciro Gomes continuarem patinando ou andando de marcha ré, as suas candidaturas estarão com os dias contados, na minha opinião. Mas muito me surpreende que você ainda levante essa... Tem que achar assunto, né, deixa essa Fernando? fresta aberta. É a última chance, não podemos descartar. O Ciro, em 2018, ele dá uma crescida no final. Mas era um cenário muito diferente do cenário de hoje, né? Hoje o Ciro... E não dá pra dizer que foi por causa da TV, porque se fosse... Não foi por causa da TV. Deu uma crescida no final e terminou com 12, certo? Agora ele teria que dobrar de intenção de voto para chegar a 12. O problema é que ele partiu de um patamar muito mais alto do que o que ele tem hoje. O Ciro entra no horário eleitoral menor do que ele entrou no horário eleitoral de 2018. Podemos fazer uma bolsa de apostas, ouvintes, para ver se Ciro Gomes terá 2 dígitos ou 1 dígito ao final dessa campanha. Mas vamos lá, falar de coisa séria, continue. Não, acho que eu também já falei demais aqui, só para dar alguns números. Para quem assistiu os 15 programas, e na verdade são 30, porque um no horário do almoço, outro no horário do Pantanal, ali do horário nobre. No caso do Lula, por exemplo, terá sido exposto a 1 hora e 50 minutos de Lula, e no caso do Bolsonaro, a 1 hora e 19 minutos de Bolsonaro. Para quem ficou 40 minutos assistindo ele no Jornal Nacional, nota que não é tanta coisa assim, né? Thaís Bilenque, você que não perde um capítulo da novela Pantanal, vai ter que assistir o Pântano também agora. Opa. Qual é o seu destaque, Thaís Bilenque? Qual é o seu destaque? O que podemos esperar, ou não? Ou não? O que o Lula está preparando para essa campanha na televisão? É um programa em que não tem âncora. Não sei se os ouvintes lembram, mas muitas dessas propagandas de TV vêm com uma mulher negra, né, com um perfil de um tipo eleitor que a campanha quer atingir e tal. No caso do Lula, segundo eu apurei na campanha dele, ele próprio vai ser o âncora. O Alckmin vai ter algum espaço. A Janja não. A Janja, que tem tido espaço nos palanques e nos comícios do Lula pelo país, segundo a campanha, não vai ter nenhuma participação, o que é diferente do que se espera da Michelle Bolsonaro na campanha do Bolsonaro. Ainda falando sobre a campanha do Lula, os estrategistas dele, o pessoal da comunicação, insiste que o tema central tem de ser a economia, a fome, a pobreza, o aumento do salário mínimo. E Lula tem feito já várias peças, vários pequenos programas de 1 minuto, 1 minuto e meio e tal, sobre esses assuntos que já estão no YouTube dele. Enfim, dá para ter
uma ideia de qual que é o tom. Por exemplo, em relação à religião, que ganhou importância nas últimas semanas, ele tem um vídeo em que diz que não pretende falar de religião, porque religião não se discute, cada um tem a sua, que ele quer se dirigir ao brasileiro na sua dignidade, nas suas necessidades econômicas, e a campanha insiste que o Lula deveria evitar esse tema, inclusive no palanque, que é como ele tem feito, como fez semana passada, a gente falou sobre isso, para não institucionalizar, e aí a ideia do programa de TV é essa, que não institucionalize essas abordagens que fujam da questão econômica, que a campanha acredita que não tem nenhuma chance de crescer se fugir desse tema central. E a campanha avalia, inclusive, que ele já está no teto, 45% das intenções de voto, mais ou menos, né? Dependendo da pesquisa. Para a pessoa com quem eu falei na campanha do Lula, já é até mais que o teto. Tem um desafio de tentar crescer alguma coisa que eles não consideram fácil, que seria mais fácil crescer alguma coisa no segundo turno, porque é quando você compara a rejeição de um e de outro. A rejeição do Bolsonaro no último Datafolha é de 51% e a do Lula de 37%. Então, essa é um pouco a expectativa. O Lula tem cometido alguns deslizes em alguns casos, sincericídios em outros, quando sobe no palanque, porque o Lula, como a gente sabe, improvisa, gosta de improvisar nos seus discursos. Esses dias ele falou aí que quer bater em mulher, vai bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque não vamos aceitar. Daí essa semana ele falou: as Forças Armadas serão como todas as instituições de Estado, aquilo que o governo quiser que seja. E também em abril a gente falou no foro, na época, sobre isso, quando ele disse que todo mundo devia ter direito ao aborto e depois teve que ficar remendando e me explicando melhor o que ele queria dizer naquela ocasião. O problema disso, na televisão, obviamente, a campanha do Lula vai mostrar o Lula estadista, que pensa no pobre, enfim, um Lula sem deslizes. Mas é desses deslizes que a campanha do Bolsonaro se aproveita. O que eles fazem é, como a gente sabe, e agora isso está se intensificando muito, pegar uma frase, um pedacinho de uma frase picotada que tem algum problema e metralha nas redes sociais e faz isso chegar em quem mais se afeta pelo conteúdo dessa mensagem. Eu conversei com gente que estuda a comunicação do Bolsonaro e a aposta é que ele vai ter 3 frentes de comunicação a partir do começo do horário eleitoral, bem distintos um do outro. Então, primeiro na televisão, vai procurar falar mais do que ele fez no governo, as obras, o Auxílio Brasil, enfim, e botar a culpa, como fez também no Jornal Nacional, naquilo que ele não fez porque os outros não deixaram. A pandemia, a mídia, a guerra na Ucrânia, enfim. Nas redes sociais oficiais, é aquele tom mais provocativo, lacrador, provoca a Anitta e tal, mas também mostrando os feitos do governo, com uma linguagem um pouco menos tradicional. E aí, o que pega mesmo e que tem pegado muito é a campanha B, né, extraoficial, apócrifa, mas que a gente acompanha desde 2018 com mais atenção, que é para dar golpe abaixo da cintura mesmo, tentar desconstruir o Lula, colar nele rótulos que sempre atiçaram o antipetismo do eleitorado, corrupção, enfim, e essas pautas morais, especialmente, por exemplo, as questões do aborto e as outras que a gente mencionou. E uma coisa que está sendo preparada nas redes bolsonaristas e que está claro é que o próximo passo do questionamento às urnas vai ser relacionar o Lula e o PT a essas eventuais possíveis supostas mentirosas fraudes das urnas. Quer dizer, eles estão preparando um discurso que é o seguinte: a gente sempre confiou nas urnas, mas por quê? A quem convém essa confiança cega no processo eleitoral? Para dar o pulo do gato e começar a associar o PT e o Lula a isso, e é isso que eles já estão preparando. Isso, na verdade, já está correndo, né? Porque nos grupos de WhatsApp, os posts dizem o seguinte: o Lula nomeou os ministros que comandam TSE. E por isso, eles nunca vão julgar nada contra o Lula. Por isso, a justiça eleitoral não é a justiça do Bolsonaro, é a justiça pró-Lula, e esses são os inimigos, né? Que é aquela mensagem que você leu semana passada, que tinha sido a top fake da semana, relacionando o Alexandre de Moraes ao Alckmin, portanto, ao Lula, né? Isso que a Thaís falou é muito importante. Quer dizer, a campanha do Lula, ela já parte do teto. Então, é uma campanha para não perder, não é uma campanha para ganhar. A única chance do Lula ganhar alguma coisa, além do que ele já tem... Bom, deixando claro, o Lula é favorito, está na frente, bababá, bababá, isso a gente já sabe, né? Eu estou tentando acrescentar alguma coisa que a gente não sabe ou que é dúvida. A única chance disso acontecer é as outras candidaturas, e não será a do Bolsonaro, se desmilinguirem.
é a candidatura do Ciro e da Simone Tebet, principalmente, perderem a intenção de voto e, em parte, migrarem para o Lula. E eu acho que isso só acontece se o Bolsonaro esticar de tal maneira a corda, de que a campanha ficar tão violenta, tão desagradável, que uma parte do eleitorado fala, não aguento mais, eu não vou querer passar por isso de novo no segundo turno, vou votar agora para acabar com esse negócio. Daí uma parte vota no Lula e, eventualmente, ele cresce o que precisa crescer para liquidar a fatura no primeiro turno. Tirando esse cenário, me parece muito, muito difícil que o Lula ganhe. Agora, é esperado, em qualquer campanha eleitoral, que o governante, o incumbente, ganhe pontos ao longo do horário eleitoral gratuito. Sim, isso é o que acontece quase sempre. Como é o governo Bolsonaro, a gente sempre fica com o pé atrás de falar, acontece quase sempre, vai acontecer de novo, porque o governo Bolsonaro é muito peculiar, mas eu também concordo com você. Do ponto de vista do Bolsonaro, o que está em jogo é aumentar a rejeição do Lula, eles vão bater muito nisso, como vocês mesmos detalharam aí, e conquistar o cartão de embarque para o segundo turno. Acho que esse é o objetivo dele, ele está perto disso. E nas últimas semanas, a tendência do que você, há algumas semanas, já vem falando isso, que ele vem crescendo de maneira discreta, mas consistente.